A paz do Senhor Jesus, no devocional diário de hoje nós vamos estar falando sobre um tema que está em um versículo lá no livro do Gênesis, capítulo 17, o versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Amém? Nós vemos aqui onde Deus ele aparece a Abrão, ele se apresenta a Abrão. Veja que Deus já havia aparecido outras vezes a Abrão e já tinha feito um chamado na vida dele, né? Mas aqui Deus reforça essa apresentação e diz: anda em minha presença e sê perfeito. O que eu quero me ater aqui nesse versículo é sobre a questão, o sentido desta palavra perfeito. O que é ser perfeito diante de Deus? Se a gente for levar isso ao pé da letra, é uma coisa que seria impossível para nós, seres humanos, pecadores, sermos perfeitos diante de Deus. Nós estamos caminhando sim rumo à perfeição, mas nós não somos perfeitos, nós somos falhos e somos pecadores. Mas o sentido aqui da palavra perfeito, se a gente for olhar o original no hebraico, é uma palavra que ela diz, o nome, a raiz dessa palavra no hebraico é tamim, que ela tem o sentido de maturidade. Deus estava querendo dizer assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença com maturidade, seja maduro na minha presença. Porque Abrão até então, apesar de ter crido na promessa de Deus, ter crido no chamado que Deus havia lhe feito, e ali depois Deus vem confirmando no Gênesis 12, em todo o período, né, que Abraão estava caminhando ali com Deus, Abraão ele cometeu alguns erros que deu provas de imaturidade. Ou seja, um pouco antes desse capítulo 17, nós vemos um Abrão que foi parar com a sua esposa no Egito, que ali ele mentiu, falando que a sua esposa ela era sua irmã, com medo de alguém lhe fazer mal, e ali quase que os homens ali possuem a esposa de Abraão, pensando que ela era a irmã dele, não é? Então veja que são atitudes imaturas de Abrão até então em relação a Deus. Era uma confiança que não era total, não era completa em Deus. E aqui Deus para e o chama para que ele tenha uma maturidade diante de Deus. Deus falando assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus quer dizer com isso? Abraão, eu tudo posso. Você não precisa temer, você não precisa ficar preocupado, você não precisa querer usar de nenhum subterfúgio, nenhuma situação. Não, eu sou o Deus que tudo posso. Anda na minha presença e sê perfeito, no sentido de ser maduro, no sentido de ande com maturidade na minha presença. Veja que aqui Deus ele muda o nome de Abrão, que até então Abrão significava pai de altura, e ele muda para Abraão, que significa pai de multidão. Ou seja, é Deus testificando que a promessa que ele havia feito então, no caso, Abrão, se cumpriria em Abraão. Ou seja, Abraão, de fato, seria pai de multidão. Veja que o que importa, trazendo isso, uma aplicação para as nossas vidas, é nós andarmos com Deus com maturidade. Que maturidade é essa? Uma maturidade espiritual, sabendo que mesmo nas adversidades, nos momentos difíceis, nas lutas, nas perseguições, Deus está no controle de tudo. Nós sabemos em quem nós temos crido, não é verdade? Deus ele tem o absoluto controle de todas as coisas. A minha maturidade, a maturidade da minha fé em Jesus Cristo me permite passar por essas situações, continuando a confiar em Deus, continuando a crer no Senhor, continuando a saber que Deus ele está no controle de todas as coisas. Tem um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, nós precisamos ser homens na fé, precisamos ter maturidade na fé, não nos comportarmos como meninos, mas sim sermos maduros. Eu não vou mais para a igreja porque o irmão não me cumprimentou, a irmã não me cumprimentou. Ou seja, qualquer coisinha a pessoa diz
desanima, se entristece e é aquele comportamento infantil, imaturo diante de Deus. E Deus, ele conta com pessoas maduras, com pessoas que estejam preparadas, com pessoas que realmente estejam dispostas a caminhar na presença dele, enfrentando as lutas, as adversidades, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos ser esse tipo de cristão, aquele cristão que está pronto ali para qualquer coisa, crendo, sabendo que Deus está no controle de tudo, sabendo que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor, ele tem nos guardado. A palavra do Senhor nos garante lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E nós descansamos em Deus porque nós temos maturidade espiritual para isso, amém? Então vamos aqui colocar em prática este versículo, né, que Deus aqui recomenda a Abraão, se apresentando novamente a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Vamos aplicar para mim e para a tua vida, para que sejamos maduros diante do Senhor. A nossa fé seja uma fé sólida, fortificada, alicerçada na palavra, em Jesus Cristo, e nós caminharemos assim de uma maneira que Deus, ele venha se agradar de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, porque o Senhor a vela para que ela seja cumprida. Ajuda-nos, Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos ser maduros diante de Ti, para que possamos andar em perfeição no sentido de maturidade na Tua presença. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e temos a consciência que o Senhor é aquele que nos dirige, é aquele que nos abençoa, é aquele que cuida de nós o tempo todo. Guarda cada um, abençoa, livra de todo mal. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos andar na presença do Senhor com maturidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.